Israel. Em nota oficial, o país declarou que haverá guerra ao Hamas. O texto diz ainda que o ataque foi iniciado pelas organizações terroristas lideradas pelo movimento islamita. A declaração do primeiro-ministro de Israel enfatiza que o país não está em uma operação ou em um conflito menor, mas sim em guerra. A nota afirma ainda que Israel não medirá esforços e fará de tudo para proteger os seus cidadãos. E finaliza dizendo que o Hamas é o responsável por esse ataque e terá que arcar com as consequências. Nelson Kobayashi, um tom bastante duro, portanto, da diplomacia israelense. O texto é bastante forte, né? Muito enérgico. Diz que não é uma operação, um conflito menor, é uma guerra. Koba. Reação firme do primeiro-ministro israelense a esses ataques, o que infelizmente a gente nos coloca no cenário mundial em mais uma guerra e sem sabermos o que vai acontecer, porque aí não é uma questão simplesmente pelo território, como em outros casos, como é o caso da Rússia, uma questão de proteção do Estado e com questões que envolvem ali simplesmente o poder. Aí, na questão que envolve Israel e o Hamas, a gente tem questões de fé, ou seja, paixões envolvidas e que impactam naturalmente na tomada de decisão. Ou seja, é muito difícil nessa guerra que Israel está envolvida de alguém dar um passo atrás, porque dar um passo atrás é negar a própria fé, negar a crença, negar a um conflito de tantos e tantos anos, né, de gerações que foram passadas. Então, isso envolve paixão não só pela questão territorial, pela vitória, pela competitividade, envolve paixão pela crença religiosa e pela causa dos ancestrais, dos pais, dos avós, de toda uma comunidade que antecede a essas pessoas que estão agora envolvidas. Então, como é que se resolve uma guerra que está começando, né? Quem é que daqui a pouco vai querer parar uma guerra como essa, com tantas paixões religiosas envolvidas, com a fé envolvida? Ou seja, é um cenário triste, preocupante, extremamente preocupante, quando o Estado de Israel anuncia essa guerra diante dos ataques que sofreram os israelitas agora neste momento, Vitor. Agora, Koba, a gente até comentou sobre isso agora há pouco, que já há indícios de falha na inteligência das forças israelenses. Você acredita mesmo que houve esse tipo de falha, levando em consideração que outras guerras já aconteceram e os israelitas receberam essa guerra, vamos se colocar assim dessa forma, vamos se dizer dessa forma, receberam essa guerra de uma outra forma, com mais aparatos ali, mais armamentos. Você acredita que neste momento, nesta guerra de houve essa falha das forças? Olha, Paula, ainda que haja falha, é compreensível, porque a tecnologia ela também chega na guerra, nos materiais bélicos, ou seja, estão sempre inovando também de forma a passar batido por mecanismos de inteligência. E culpar esse conflito por uma falha seria, de certa forma, culpar a vítima. Ainda que tenha havido alguma falha na inteligência de Israel, nada justifica, por isso é que o ataque deve ser condenado. Eu acredito que esse primeiro momento, Paula, diante dos ataques e do conflito que se gera a partir de agora e da reação e das palavras do primeiro-ministro israelense, vai ser muito importante uma reação diplomática internacional de outros países também. Isso vai dar o tom, isso vai dar o tom para o Hamas, para eles saberem onde estão entrando, né? Se muitos países se colocarem contra o ataque que Israel sofreu, isso pode fazer com que o Hamas cogite o recuo e considere melhor o conflito com Israel, apesar de, claro, tudo aquilo que eu já disse, as questões de fé envolvidas que contaminam as decisões. Mas é importante nesse momento também uma reação no cenário internacional, diplomático internacional, condenando o ataque, e agora nós vamos ver um jogo se movendo para saber quem é que vai ficar do lado de quem é que vai ficar na neutralidade, porque, como disse o primeiro-ministro, temos uma guerra declarada. E para você que está chegando agora, são 10 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília, 4h47 da tarde em Jerusalém. Estamos falando aqui sobre um grande ataque que foi registrado neste sábado contra Israel, possivelmente um dos maiores bombardeios sofridos pelo país nos últimos anos, bombardeio cuja autoria já foi reivindicada pelo Hamas. Foram disparados cerca de 5.000 mísseis contra o país. Os números de vítimas ainda
são divergentes. Há veículos da imprensa internacional que falam em mais de 20 mortos, outros já arriscam um número de 40, usando como base informações de moradores da região. Os números, então, ainda são incertos, mas já se sabe que há registros de mortes e feridos. Essa confirmação vem dos próprios serviços de emergência de Israel. Estamos atualizando as informações a todo momento e, em resposta a esse ataque, veio essa dura declaração que você que nos assiste na TV e na Panflix vê aí na tela, declaração do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, dizendo que o país está em guerra contra o Hamas. E aí, Nelson Kobayashi, diante disso, será que o país tem como responder à altura? Porque eu imagino que um ataque como esse, que pegou de surpresa o governo israelense, a gente estava até falando, a Paula levantou essa questão das falhas do serviço de inteligência israelense. Um ataque... nada justifica, né? O ataque, assim como o Kobayashi falou, né? Com certeza, né? E isso não inibe, não diminui em nada a gravidade do que aconteceu, né? Mas um ataque como esse, Koba, deve ter sido planejado, né? Levou um tempo de preparação grande, tanto que pegou de surpresa as forças israelenses. Então, foi algo que envolveu muito tempo e muito recurso financeiro, né? O Hamas teve meios para planejar e para perpetrar um ataque como esse. Será que Israel vai ter a capacidade de responder à altura? E para que haja essa resposta, vai ter que contar com o apoio da comunidade internacional e de aliados do Ocidente, Koba? Olha, Vitor, como Israel vive em um estado de conflito, né, permanente praticamente, é um estado preparado para a guerra, é um estado que está o tempo todo em alerta e se prepara para isso. Então tem material bélico, tem forças militares capazes de combater em uma guerra agora declarada. Mas nós não podemos negar também que é um estado territorialmente muito pequeno e com uma população também limitada. A gente também vai ter aí provavelmente uma ajuda diplomática de outros países, em especial dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos da América, como parceiro histórico clássico do Estado israelita, vai ser determinante para dar também qual é a dimensão da ajuda que Israel vai receber nesse momento. Os Estados Unidos sempre estiveram agora, pelo menos na história recente, do lado de Israel. E se os Estados Unidos entrar para valer nessa batalha junto com o Estado de Israel, a gente pode ter também reações do outro lado. Quem é que vai, da mesma forma que os Estados Unidos estará com Israel, quem é que vai se colocar também do lado do Hamas? Ou seja, a coisa pode escalar para um estado muito pior, vai depender exatamente das decisões de agora, de se associar ou não com o Estado de Israel, de fornecer militares, de fornecer materiais bélicos, armamento, enfim. A gente vai ter agora um dia ou uma semana determinante para a sequência deste conflito que agora toma o grau de guerra declarada pelo primeiro-ministro israelense. De fato, a gente vai continuar acompanhando a gravidade deste ataque a Israel que acontece neste sábado e já deixa pelo menos 40 mortos. Agora,